Quando você pega um texto absolutamente isolado, um versículo que, como eu faço às vezes no culto de terça-feira, aparentemente é tão difícil para quem ouve, mas para quem prega é extremamente fácil. Difícil é pregar um texto que todo mundo conhece. Essa é a história da mulher que fica viúva, não tem mais nada para comer em casa e que seu marido era crente e trabalhava na igreja naquela época, porque trabalhava servindo ao profeta, então era funcionário da igreja. E quando acontece essa tragédia que começa a história. Então vamos analisar essa história um pouquinho antes, durante ela, para tirarmos algumas lições. Essa mulher nos ensina lições fantásticas. A primeira delas, compreender e aceitar a soberania de Deus. Ela não se sabe por quê, mas ela fica viúva. Seu marido morre. Nós não sabemos do que, mas nos dá a entender, se você compreender como é a vida de um pastor ou daqueles que trabalham em volta dele, nos dá a entender que essa mulher foi uma mulher que não teve seu marido muito presente. O preço de trabalhar para Jesus, o primeiro preço é não ter tempo para si próprio. Mas todos nós que nos envolvemos com a obra de Deus, abrimos mão de termos o conforto da família. É lastimável, nós não deveríamos fazer isso, mas nós acabamos fazendo. Nós ficamos muito mais envolvidos com o problema dos outros do que tratando das nossas situações, ou os obreiros criando seus próprios filhos. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu dou infinitamente mais tempo para a igreja do que para mim mesmo. Aliás, eu não sei o que é dar tempo para mim mesmo, eu não sei o que é isso. Eu acho muito bonito esses irmãos que saem, né? Eu tiro férias uma vez por ano e vou pregar nos outros lugares. E não reclamo, não estou aqui fazendo daqui um posto de reclamação. Eu quero te dizer só que você que é obreiro ou decidir ser obreiro, aprenda já isso. Você renuncia ao conforto de si mesmo para trabalhar para Jesus e para o próximo. Quando a Bíblia diz que essa mulher era esposa de um servo, significa dizer, o marido dela servia um profeta. Então onde o profeta ia, ele tinha que ir. Naquela época os melhores hotéis eram debaixo das árvores, quando tinha, porque na maioria do tempo era em deserto, então não tinha nada, então era embaixo do camelo. Essa mulher, então, ela não teve o conforto da companhia do marido. Seus filhos não foram criados com os ensinamentos do marido. Pelo contrário, essa mulher com sabedoria ensinou seus filhos a amar o seu pai, ainda que seu pai na ausência. Essa mulher não tem os filhos criados pelo marido e não tem o marido. E ela não se irrita com isso, ela não tem ódio da igreja. E o texto sagrado diz que um dia, sem nenhuma explicação, o marido morre. E procure na história dessa mulher, senhores e senhoras, procurem na história dessa mulher no livro de Reis completo, se você quiser, uma única palavra, Jackson, que essa mulher dá de reclamação a Deus. Essa mulher não reclama porque o marido morreu.
Essa mulher não reclama porque o marido não ficou com ela. Essa mulher não reclama porque o tempo do marido foi todo envolvido com a igreja. Não. Essa mulher tem uma coisa que nós, seres humanos normais, precisamos aprender. Deus não tem obrigação de explicar nada para nenhum de nós. Deus é soberano. Goste você ou não goste você, Deus faz o que quer, no tempo que quer, com quem quer, do jeito que quer, e não explica nada. Por quê? Porque Ele é Deus. Pare de querer brigar com Deus. Deus não vai mudar o plano dele. Deus não vai mudar o plano dele. É melhor você se adequar ao plano de Deus. É melhor você entrar no trilho de Deus do que querer que Deus entre no seu trilho. Ora, quem é você para reclamar e para dizer para Deus que as coisas estão erradas, se quem desenhou o plano foi Ele? Foi Ele quem escreveu o dia de amanhã, adeque-se. Foi Ele que escreveu o dia de ontem, agradeça. Foi Ele quem escreveu o momento de agora, glorifique. Foi Ele quem escreveu a semana que vem, glorifique a Ele. Deus é Deus. Não brigue com a onipotência, não brigue com a autonomia de Deus. Eu sei que essa palavra não é gostosa, mas ela é a palavra que nós temos que entender, que essa mulher entendeu. Soberania de Deus, soberania de Deus. Há muitos anos atrás, há coisas que você marca. Eu estava interpretando um pastor, e ele estava pregando, e eu interpretando ele o tempo todo do inglês para o português. Quando de repente ele disse uma palavra que eu nunca mais me esqueci. Ele disse: deixa Deus ser Deus. A gente quer que Deus seja copeiro, a gente quer que Deus seja alfaiate, a gente quer que Deus seja gerente de banco, a gente quer que Deus seja médico, a gente quer que Deus seja tudo no fast food, vai lá no supermercado e pega. Não, para com isso, deixa Deus ser Deus. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer, e você glorifica Ele, dá graças a Ele, porque se Ele fez, é bem feito e vai dar certo. Outra coisa, pastor Josué, essa mulher vai no enterro. Essa mulher vai no enterro, enterra o marido. Enterra o marido com os filhos, consola os filhos, mas não fica no sepulcro. Essa mulher não fica no sepulcro. Eu tenho pregado para muitos de vocês: saiam debaixo da derrota, saiam debaixo do trauma, saia debaixo daquilo que te dá vergonha, saia disso. A vida continua. Deus não morreu e nem vai morrer. Se você ainda está vivo, é porque Ele ainda tem alguma coisa para fazer através da tua vida. Essa mulher não ficou, Rispa ficou 6 meses em volta dos seus filhos, dos ossos dos seus filhos. Ela não. Ela levantou, bateu a poeira e disse: meus filhos, vamos para casa. Por quê? Que a vida continua, meu filho. A vida continua, meus filhos. Mas o pai morreu, mas a vida continua, meu filho. Mãe, nós não temos dinheiro, mas a vida continua, meu filho. Bora para casa. Mãe, o que nós vamos comer também não sei, mas se está vivo, vai acontecer um milagre de Deus. Vamos embora. Você dá conta de dizer para essa pessoa ao seu lado? Diga assim: olha, a vida continua. A vida continua.
Só esta palavra já valeria toda a tua semana. A vida continua, a vida continua. Está doendo, a vida continua. Está chorando, a vida continua. Teve uma tragédia, a vida continua. Não houve resposta, a vida continua. Ainda um Deus sentado no trono, dominando sobre a terra. Ele sabe o que Ele vai fazer, e Ele tem um plano sobre a tua vida. A tua vida continua. Essa mulher sabia da situação financeira dela. A Bíblia não diz quanto tempo demorou, pastor Arnaldo, entre a morte e a vida do profeta. Nós não sabemos quanto tempo demorou, mas uma coisa a gente sabe: essa mulher sabia que estava sem dinheiro. Por quê? Porque na hora de pagar o caixão você já sabe. Irmão, isso acontece demais. As pessoas às vezes vêm a falecer e a família não tem condições de pagar. Quantas vezes nós temos ajudado pela igreja? Meu Deus, milhares de vezes. A gente chega e diz: não, deixa conosco, nós vamos ajudar. Você já sabe na hora da morte que a pessoa não tem dinheiro. Essa mulher sabia que não tinha dinheiro, mas essa mulher sabia que devia para a agiota. Mas ela sabia que estava atrasado. Mas ela sabia que o jeito de pagar seria os meninos dela irem embora. Vê se essa mulher desiste. Sabe o que essa mulher pensava? Ouça, e meu filho, pegue essa palavra para você. Ela sai de volta do caixão, pega os 2 filhos, vão abraçados embora. E ela sabia uma coisa no interior dela: eu não gerei escravos, eu não gerei filhos para serem escravos. Meus filhos são promessas de Deus. Diga comigo: eu não gerei escravo. Diga: eu gerei promessa. Melhora isso, diga: eu não gerei escravos, eu gerei promessa. Sabe por que é que você está dizendo, ou por que é que eu falei para você dizer a vida continua? Por quê? Porque você sabe que Deus não morreu e que a promessa de Deus ainda não aconteceu na tua vida. Então você levanta, bate a poeira e diz: eu não gerei escravo, eu não gerei escravo. Há uma promessa de Deus para minha vida, e enquanto ela não acontecer, eu não vou desistir. Vamos embora, que a vida continua. Glória. Quem tem promessa não vê desgraça. Sabe por quê? A desgraça passa rápido. Quem tem promessa não desanima na primeira. Quem tem promessa não para quando a porta fecha. Quem tem promessa não para quando a dificuldade financeira bate na vida. Quem tem promessa não para quando o médico diz que está com câncer. Quem tem promessa não para quando todo mundo diz não tem mais jeito. Quem tem promessa levanta e diz: eu tenho uma promessa de Deus. Eu não sei o que Ele vai fazer, eu não sei como Ele vai fazer, mas eu sei que Ele vai